Dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabá. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goyal. Meu nome é Awa Umar. Gary Parrish. Warren Coffey. Alicia Simmons. Eric Kimani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32 mil clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. Personalmente tenho. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o Unicef, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. With not too many dollars. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. The job. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar. Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. It only takes a drop. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Olá, aqui, companheiros, uma boa noite. Eu sou Rodrigo Gouveia, presidente do Rotary de São Paulo, Anhanguera, e estamos em mais uma live aqui do nosso canal, junto com os meus companheiros. Eu vou fazer aqui um pequeno protocolo bem rapidamente para a gente iniciar. Então, vamos lá? Pauta do protocolo do dia 9/8/2021, quinta reunião extraordinária. E aqui, senhoras e senhores convidados, companheiros, daremos ao início a nossa quinta reunião extraordinária de 2021. Saudemos a bandeira nacional e as demais bandeiras. Tema de nosso encontro: cultura de crescimento
com o Roberto Scola, autor do livro Núcleo Cultural. Já vou chamar o Roberto já. Aqui na presença de José Luiz Scatolini, do Rotary Clube São Paulo, Pacaembu, Bom Retiro, e membro de comissão da Fundação Rotária 2021-21-22. Boa noite, Scato. Boa noite, presidente Rodrigo. Satisfação estar com vocês. Forte abraço. Obrigado. Eu estou aqui com Danilo Gouveia, nosso secretário aqui do Rotary Anhanguera. Boa noite, Danilo. Boa noite, presidente. Boa noite aos convidados. Boa noite, Scatolini. Boa noite ao Roberto Scola. Vamos lá. Para quem não sabe, ele é o cara que manja dessa ferramenta aqui, entre outras aqui, que opera isso aqui para a gente aqui. E eu estou aqui com a Sônia Gouveia Jorge, também membro do Rotary Clube São Paulo, Anhanguera. Olá, boa noite. Olá, boa noite, presidente Rodrigo. E aos demais colegas aí, um prazer, Roberto, também com a sua presença, e estou curiosíssima para saber a essência da sua obra. Olha só, que bacana. Scato, tem algum recado do Pacaembu ou não? Não, tá tudo. Estamos trabalhando, estamos naquele projeto da Santa Casa. Estamos ansiosos para escutar a escola, professor. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou aqui, antes de chamar o Roberto, deixa eu ver se eu não esqueci nada, né? Nada de falar, ok? Eu vou aqui apresentar a primeira edição, que ele já está na segunda, que eu já estou sabendo, Núcleo Cultural. Eu já li, reli, está todo rabiscado no livro, tá? O Roberto fez esse carinho aqui de me enviar o livro já há uns meses atrás. E eu sou fã, né, desse assunto. Cultura de crescimento é o que a gente vai falar aqui. Roberto, dá um oi aqui para a gente. Então, muito boa noite, presidente Rodrigo. Muito boa noite a todos do grupo. Muito obrigado pela calorosa recepção. Já estou me sentindo entre amigos. Espero que a noite seja muito agradável, muito interessante e que eu possa contribuir, de certa forma, com esse meu livro, com esse meu estudo, minhas pesquisas, com o Rotary, uma instituição extremamente valiosa, importante, no qual eu sou muito simpatizante. Então, muito obrigado pelo convite, eu espero, junto com vocês, fazer uma noite com muito valor agregado a todos nós. Muito bom, Roberto. Obrigado aqui você. Eu vou dar o início e você já se apresenta. Aliás, eu acho até uma boa você comentar com o pessoal quem é você, o que você já fez, bem rapidamente, para o pessoal entender quem é o Roberto hoje, para a gente começar aqui com o tema. Eu sou gaúcho, né, nascido e moro no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. Sou pai de 2 meninos, Rodrigo e Nicolas, e tenho formação em engenharia química, sou um engenheiro químico, e depois de 10 anos trabalhando na área como engenheiro, eu comecei a estudar fenômenos grupais, onde eu me formei na Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo, em dinâmica de grupo, e aí eu comecei a fazer uma transformação na minha carreira, né, comecei entendendo o funcionamento dos grupos, buscando por esse novo conhecimento, e fiz um mestrado em administração, e aí um doutorado em psicologia e um pós-doutorado em psicologia, onde eu juntei todos esses conhecimentos da engenharia, né, e da administração e da psicologia, e cunhei um conceito, né, um conceito que eu acredito que possa contribuir muito nas transformações culturais, no olhar para a cultura, que é o conceito de núcleo cultural, o qual eu escrevi o livro, e agora, semana passada, já ficou pronta a segunda edição desse livro, o qual muito me lisonjeia e me deixa feliz, né, com essa repercussão que o livro tá tomando, assim. Então, espero poder ajudar e rapidamente, esse sou eu, Roberto Scola.
Muito bom, porque aí o pessoal aqui, tanto o grupo que está aqui ó, com a gente e o pessoal que está aqui com a gente acompanhando no chat pode também saber quem é o Roberto, o que ele faz, de onde que ele, né, ele surgiu aí. E aí, Roberto, a hora que a gente fala de cultura de crescimento, a gente fala de mudança cultural, né? De liderança também. Então, assim, eu gostaria de você... E assim, eu acho até interessante isso você tipo, comentou sobre o Rotary, porque a hora que você fala de grupo, né? Nós somos um grupo, né? São vários grupos, mas a gente é um grupo grande, né? Um grupo que tem mais de 1.200.000 pessoas no mundo. E vira e mexe a gente fala sobre mudança, né? A gente precisa mudar um pouco, precisa, por exemplo, tipo, chamar jovens, a gente precisa trazer mais membros. E isso sempre é um olhar aqui para dentro do Rotary, né? E eu sei que você trabalha diretamente nas companhias, né? Com os líderes. E, por exemplo, se a companhia não vai bem, talvez é porque o líder não vai bem, ou alguma questão do líder pega, e aí você fala sobre a sombra, né, no livro, desse líder, né, que impacta todo o funcionamento do grupo ou da companhia. Então, se a empresa vai bem, é porque são componentes que estão dando certo. Se o negócio não vai bem, é porque coisas não, né, ali de fato tem alguma coisa que ronda, que às vezes nem é falado, mas que acontece. Então, tipo, dentro disso que eu comentei com você, e a gente falou muito sobre fenômenos grupais também, né, que esse olhar dos fenômenos, né, é muito interessante esse tema, né, e de fato, assim, talvez as pessoas tipo, deveriam ser um pouco treinadas nesse sentido, até para ter esse olhar, que é isso que você faz também. Então, aqui, tipo, dentro do que eu falei um pouquinho, dá uma explanação para a gente dessa cultura de crescimento, o que impacta essa cultura, e aí você vai também trazendo um pouco do livro, né? Dessas questões que você colocou aqui, tipo, como sombra, por exemplo. Ok, até eu podia começar a conversar e estou bem aberto para a tua intervenção, presidente, e do grupo todo, para fazer, para o grupo fazer perguntas, algumas considerações, para enriquecer mais a minha explanação, né, que seja um bate-papo agradável. Mas eu estudo, a minha linha de pesquisa é estudar a cultura de grupos. Como que a cultura interfere nos resultados desse grupo e como que ela pode contribuir para a gestão empresarial, gestão das instituições, em qualquer tipo, né? As famílias, escolas, os grupos sociais, as empresas, todos esses quando essas pessoas se reúnem em qualquer desses ambientes, começa a criar determinados fenômenos. Então, os fenômenos, eles são manifestações que, tendo um pouco de um olhar, né, entendendo quais são os fenômenos, a gente pode entender que tipo de cultura nós estamos estabelecendo. Porque quando um grupo se reúne, não faz ideia que tipo de cultura vai acontecer ali. Porque a cultura vai se formando ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, se cria um jeito do grupo operar e um grupo funcionar. E aí a gestão pode fazer determinadas intervenções se ela tiver um olhar sobre esses fenômenos. Agora é importante dizer que os fenômenos só são fenômenos porque... Alô, Roberto? Deu uma travada lá, isso? Eles se estabeleceram através do mundo psicológico de cada pessoa, as interações entre elas e a estrutura de grupo. Então, é o mundo psicológico de cada um, né, os seus valores, a sua ideologia, a sua motivação, o seu interesse. Esse mundo psicológico, quando se junta em várias pessoas, tem um jeito de operar, né? A interferência
o eu interfere no outro, e o outro interfere em mim, e começa a estabelecer ali um processo cultural. E mais estrutura, regras, valores, normas, conteúdos, estratégia, começa a formar esses 3 elementos, a cultura desse ambiente. Então, a cultura é sempre a soma desses 3 ambientes. O eu de cada um, né, o seu intelecto, a sua espiritualidade, os seus valores, mais o contato com outros colegas e mais a estrutura desse empreendimento, dessa organização, desse grupo. E aí nós podemos formar um corpo, que é o grupo, que é a cultura do grupo. E aí vai começar a formar alguns fenômenos que a gente pode fazer as interferências. Então, os fenômenos são manifestações que ocorrem nesse grupo, como, por exemplo, uma coisa muito bacana de saber e de se olhar, porque às vezes nós temos várias pessoas juntas, mas não se formou um grupo ainda. É um agrupamento ainda de pessoas. Então, um agrupamento vai dar um conteúdo, fenômenos bastante diferentes de grupos. Por exemplo, um agrupamento, ele vai ter alguns elementos que os grupos têm, mas não todos. Não vai ter um comportamento qualificado. Por exemplo, um agrupamento a gente pode ver em shopping center, em cinemas, em estádio de futebol, porque as pessoas desenvolvem um determinado encontro, desenvolvem uma atividade e a dispersão. Isso a gente pode ver até em determinadas organizações, que nós temos um agrupamento ainda e não formamos um grupo. Não vamos ter o mesmo rendimento se for um grupo. Porque aquele agrupamento, naquela moldura de espaço e tempo, tem pessoas, tem atividades e tem a dispersão. E se a gente começa a observar assim, as diferenças desses fenômenos do juntamento da atividade e da dispersão, em contrapartida um grupo, que no grupo também nós temos o ajuntamento de pessoas, nós temos as atividades, mas nós temos alguma coisa que gera uma coesão maior dessas pessoas. Então, a diferença de uma cultura de agrupamento e de grupos, para a gente começar a trabalhar essa cultura de grupo, entender os mecanismos do grupo, um grupo, ele precisa ter que essas pessoas ali dentro, na atividade, eles tenham uma determinada filiação. As pessoas têm que se sentir parte do grupo, mas o grupo também tem que perceber que essas pessoas fazem parte desse grupo. Não adianta uma pessoa dizer assim, eu faço parte desse grupo, se o grupo não reconhecer aquela pessoa como membro do grupo. Aí nós estamos mais perto de um agrupamento, que o comportamento não é qualificado. Então, a filiação, esse pertencimento da pessoa e do grupo é uma característica extremamente importante. Outra característica, outro fenômeno que nós observamos em grupos é que existe as relações de interdependência. Quando o objetivo de uma pessoa, ele afeta no objetivo do grupo como um todo. E quando esses objetivos se afetam, né, que se chama de isomorfismo, quanto mais semelhança tem do objetivo de uma pessoa com o objetivo do grupo, mais forte começa a se transformar essa cultura. Sim. E também tem que ter regras e normas bastante definidas. Né? Então, um grupo social, a diferença de um grupo social com um agrupamento são esses elementos. Né? Existe afiliação, né? Existe essa afinidade de objetivos e regras e normas são bastante estabelecidas. E aí o propósito das pessoas é propósito do grupo, diferentemente de um agrupamento que cada um tem o seu propósito. Algumas pessoas vão no shopping center para fazer uma caminhada, outros vão fazer compras, outros vão na praça de alimentação, outros vão ter uma tarde de lazer, cada um tem seu propósito. E nas culturas de grupos, não, o propósito é semelhante, é igual de todos eles. Pode ter algum objetivo separado, mas esse objetivo tem que estar alinhado numa interdependência de todo o grupo. Então, começa a surgir ali alguns fenômenos que vão constituir a cultura desse grupo,
que vai dar um jeito de funcionar do grupo. Muito bom, Roberto. Isso, né? Valeu, Dan. Depois, se vocês tiverem perguntas para o Roberto aqui, do grupo, e aí uma coisa também que eu estava anotando, se a tia Sônia tiver... Tem? Quer fazer a pergunta? O áudio. Aí, vamos ver. Roberto, na verdade, quando você está trazendo as características, né, das pessoas dentro do grupo, o que elas precisam ter, na verdade, né? Os fenômenos, o que estabelece a relação entre todas as pessoas do grupo, você traz a questão psicológica, você traz a questão do conhecimento que cada sujeito tem, que é o intelecto, é isso? A questão do conhecimento que ele já traz quando ele vai compor um grupo, se é o que eu entendi, eu estou com dúvida disso, o contato com a estrutura do propósito do grupo, né? Então, por exemplo, no caso aqui do Rotary, há um propósito que está claro, né? Quando o grupo está aqui. Mas para se constituir enquanto grupo, a gente ainda sente um pouco a dificuldade, ainda mais a gente que está há pouco tempo aqui no Rotary, a gente sente uma certa dificuldade nessa composição da cultura do grupo, né? Quer dizer, qual é a intencionalidade que se tem, que cada sujeito tem. E aí a gente vê que há um certo tempo de maturidade, de maturação, vamos dizer assim, do grupo para ele se constituir enquanto grupo. Mas aí, nessas relações de interdependência que você coloca, o que está em jogo nessas relações de interdependência? Ok, ótima pergunta. Eu vou trazer uma metáfora para a gente entender melhor sobre a cultura de grupos, que é olhar para um aquário. Olhando no aquário, a gente vai conseguir ver a cultura daquele aquário. Quando a gente estabelece um aquário, nós temos o tipo de peixe dentro do aquário, nós temos a relação entre eles e a estrutura do aquário. Então, esses peixes, eles têm uma vida individual de cada um. Então, dependendo da relação entre eles, eles estabelecem um determinado equilíbrio. Então, por exemplo, nós temos um peixe dócil e colocarmos ali um peixe agressivo, aquele peixe dócil, para ele não morrer, ele vai ter que ser mais agressivo. Sim. Ele vai ter que estabelecer uma relação diferente com outro peixe. Se nós quisermos ter ali um ambiente de mais agressividade, né, a gente vai ter que botar peixes ali mais fortes, mais agressivos, mais energéticos. Se nós quisermos ter um ambiente mais dócil de peixe, nós vamos ter que botar ali alguns tipos de peixe mais dócil, com uma movimentação menos frenética. Então, cada um vai interferir no outro. Sim. No mundo interno de cada um, no seu estilo psicológico. Sim. Então, o estilo psicológico de cada um, os seus valores, o que a gente valoriza, vai interferir na vida do grupo. Sim. E, por outro lado, a água do aquário também depende muito. Se nós aumentarmos muito a temperatura do aquário, nós podemos gerar uma tensão gigantesca e não ser mais possível vida dentro do aquário. Sim. E se nós diminuirmos muito a temperatura do aquário, também pode gerar uma temperatura muito baixa e gerar talvez uma complacência dos peixes. Então, olhando para um aquário, a gente vê a cultura do aquário. Sim. Quando a gente leva isso para as organizações, as pessoas que estão ali, é muito importante que elas se identifiquem com o propósito estabelecido. Tá certo. Está em jogo, então, aí, no caso, desculpa te cortar, aí está em jogo a intencionalidade de cada sujeito que compõe esse grupo. A intenção, e ali a palavra talvez mais forte, mais poderosa é a intenção. Mais que o próprio comportamento. Sim. A intenção que nós temos de participar daquele grupo. Quer dizer, o mesmo é o propósito. Se eu estou a fim de
de estar educando um grupo de crianças, um orfanato, todos que estão ali têm que ter o mesmo propósito, a mesma intencionalidade mesma, a intenção de cada sujeito. E aí, quando você fala dessa questão do pertencimento, que eu vejo algo que é meio complexo dentro do grupo. Exatamente, porque, então, é importante que, então, vamos por etapas, o propósito seja muito parecido de todos. Sim. Né? Que o seu perfil psicológico também, ele seja um perfil psicológico que a gente possa agregar à equipe toda. E também o pertencimento, a filiação, a pessoa tem que querer participar desse grupo. Quando ela quer participar, mas o grupo tem que aceitar essa pessoa. Ela tem que fazer parte do grupo. Então, é uma via dupla. É o eu de cada um querendo estar naquele grupo, aceitando as pessoas daquele grupo, e o grupo tem que reconhecer essa pessoa como membro do grupo. Porque quando o grupo não aceita como membro, vai lançar flechas projetivas e a pessoa vai sentir que ela não é aceita dentro do grupo. E o comportamento dela vai mudar por conta da projeção do próprio grupo. Tá. Ela, no caso, você está afirmando que ela muda, mas ela também pode se excluir do grupo, né, no caso. Se ela não desenvolver essa questão do pertencimento, da afinidade, não é? Pode. Por isso que depende do eu e do outro. Sim. E de nós. Sim. Sempre vai ser assim. Porque se o grupo aceitar, mas a pessoa não aceita o grupo, não vai ter grupo. Tá. Então, sempre é a soma desses três. Tá. Aí, no caso, eu não sei na sua pesquisa, quando a gente está colocando essa questão da coesão, né? Quer dizer, as pessoas, quando vão para um grupo, elas têm diferentes culturas. Uhum. Mesmo, por exemplo, estou falando assim, em capital São Paulo, de um grupo, de um conselho, de uma escola, por exemplo, tá? Quer dizer, ali a gente tem pessoas com diferentes culturas por conta até da sua própria formação enquanto cidadão. Isso pode interferir também. E como lidar com essa questão das diferentes culturas, quando o sujeito vem para um agrupamento, quer dizer, como lidar com toda essa questão da diversidade cultural que dá início ao grupo. Tem o mesmo propósito, mas, às vezes, o jeito de enxergar esse propósito, essa finalidade é diferente, né? E aí nós vamos ter que criar uma terceira cultura. Então, com novas regras e normas que esse novo agrupamento, esse novo grupo se estabelece em fazer. Então, aí nós temos, cada um tem a sua cultura. Isso é até muito salutar, essa diversidade. Sim. Quanto mais diversidade temos num grupo, mais forte é o grupo, por conta dessa diversidade. Mas nessa diversidade nós temos que ter pontos em comuns. Sim. E a partir desses pontos de comum que as culturas começam a se formar. Sim. Então a gente não imagina que tipo de cultura vai acontecer, porque cada um vai trazer o seu jeito para aquela instituição. Mas a instituição tem que estabelecer, que a gente chama de drivers culturais. Quais são os drivers culturais que tem que ter esse grupo para gerar uma cultura de crescimento? Então, que propósito tem esse grupo? Então, é o eu, o nós e esse novo propósito que nós estamos formando. Isso tem também determinado esse propósito, essa visão de futuro. Para onde é que nós queremos chegar? Então, toda a cultura tem que ter uma meta e objetivo direcionando o grupo, porque senão cada um vai estar puxando para um lado e nós não vamos ter isomorfismo. Sim. Então, precisa criar esses drivers culturais, que a gente pode começar a falar do núcleo cultural, que isso começa a estabelecer, que ali é o ponto mais sensível da cultura. Nós já definimos o que é cultura, agora nós estamos podendo falar dos drivers e do núcleo cultural, que é onde a minha pesquisa se desenvolveu mais. Fala, presidente.
Opa, eu já vou chamar a Sônia Gouveia, tá ótimo aqui as perguntas. Vou chamar o Scato aqui, que ele já me tem uma pergunta aqui já na agulha também. Eu só vou fazer uma pincelada. Você nem responde nada agora, o Roberto, e a gente já segue com o Scatolini, tá? Eu achei interessante a Sônia Gouveia Jorge perguntando. E aí, talvez você concorde comigo, Roberto, que tem o âmbito racional e irracional ou inconsciente do grupo. Então, não é o que a gente está vendo. Ainda tem essa. Então, às vezes, é igual você falou, o fenômeno, às vezes tem uma dupla, tem um trio, tem um negócio ali acontecendo. Aí você falou intervenção, o que o líder precisa fazer para intervir, para dar certo aquilo. Né? Né? O Roberto, deixa eu... o que implica... e aí a Sônia também comentou sobre essas pessoas que entram no grupo, que entram um novo membro no grupo, e aí a gente imagina um grupo que já está, por exemplo, há 15 anos junto. E aí entra um membro novo. E aí? Vai dar certo ou não vai? Ou ele entra, fica, e o grupo, de certa maneira, entende essa nova pessoa, ou, de repente, ele fica e outro sai. Né? Ou seja, igual você falou, são flechas projetivas. Projeção. Vai acontecer. Então, não me dei bem com aquele, com o outro, o cara tá falando, mas eu nem conheço ele, mas ele tá me irritando. Isso são fenômenos. São fenômenos. Né? Mas vai lá, agora o Scato. Obrigado, Roberto. Obrigado aqui, obrigado, Sônia. Obrigado, presidente Rodrigo. Roberto, a pergunta, como nós estamos num grupo de Rotary, eu não podia deixar de fazer uma analogia, e aí eu gostaria dos seus comentários em seguida, entre o grupo de Rotary e o grupo cultural. As suas pinceladas, o que eu entendi? Um agrupamento, um supermercado, um shopping center, muito diferente de um agrupamento cultural ou de um agrupamento de Rotary. Em Rotary, nós temos uma palavra mágica que chama-se tolerância. Nós, rotarianos, temos que ser tolerantes com outro companheiro, nós somos tratados companheiro. E aí eu te pergunto, você está em Caxias tem Rotary. Tem vários clubes de Rotary, clubes fortes de Caxias do Sul. E você deve conhecer os rotarianos aí de Caxias do Sul. O que você poderia comentar, fazendo uma analogia entre grupos de Rotary, se é que você tem o conhecimento, e grupos culturais, que é o foco da sua apresentação? Não sei se dá para fazer um link aí, Roberto. Não, eu vejo que o grupo Rotary, pelo até onde eu conheço, ele traz valores bastante nobres. Ele estabelece critérios para participar do Rotary. Então, o Rotary, sem dúvida nenhuma, não é um agrupamento de pessoas. Ele é um grupo bastante coerente. Né? Ele tem uma convergência entre as suas regras, suas normas, seus valores, seus objetivos, diferenciando de um agrupamento que o propósito é de cada um. No Rotary a gente vê um propósito bastante elevado. Então é um grupo, sem dúvida é um grupo, com os seus mecanismos. E dentro de todo grupo vão ter elementos que a gente pode que ele pode nos ajudar e pode atrapalhar a caminhada das pessoas. Então, nós temos alguns mecanismos que, conhecendo eles, a gente pode fazer a gestão. Então, quando o Rodrigo, assim, o presidente, traz assim, que tem elementos racionais e irracionais, sempre, em qualquer grupo social, sempre tem dois vetores, ou mais vetores. Um vetor que contribui para a cultura e vetores que não contribuem para a cultura. Esse é um olhar maduro. Quais são os vetores que estão contribuindo para a cultura e quais são os vetores, porque é uma questão de energia isso.
Toda ação tem uma reação. Então, nós precisamos olhar, assim, para qualquer grupo social, elementos que contribuem e elementos que estão afastando, que estão dificultando o melhor andamento dos grupos. Então, é a teoria de Newton, né? É ação e reação. Para toda ação tem uma reação de força oposta e contrária. Então, toda intenção positiva, existe uma intenção negativa também para dar um equilíbrio para o grupo. E aí todos os grupos têm um olhar de vulnerabilidade. Que isso faz o grupo crescer. Isso tem que fazer um processo de gestão para o grupo ir de uma forma para o futuro mais sólido. Porque quando a gente não observar mais essas forças contrárias, o grupo fica muito vulnerável. E aí fica muito suscetível a manipulações. Então a gente precisa ver quais são essas forças em todos os grupos, forças racionais e irracionais, e isso vai acontecer. E é no vetor oculto aonde tem a maior força cultural, é o maior driver cultural, são os elementos ocultos do grupo. Aqueles elementos que só aparecem pela manifestação, porque eles são totalmente inconscientes. Nós temos alguns vetores dos valores declarados, que isso realmente são muito nobres. Mas nós temos valores que não são declarados, que a gente precisa agir. E descobrir quais são. Esses valores, eles são valores que eles perpassam a nossa consciência. Eles estão na nossa inconsciência do grupo. A maior influência psíquica do ambiente circundante em qualquer grupo não é aquilo que é falado, aquilo que é velado, aquilo que se encontra na zona oculta do grupo, na sombra psicológica do grupo. E essa sombra psicológica, quando ela é revelada, ela pode ser trabalhada e desenvolvida. E colocar nela alguns elementos que são elementos que vão agregar para o grupo, porque ela tem uma força ali, um poder ali gigantesco, que é a maior influência. Quando nós utilizamos essas forças para ajudar o grupo a crescer, a gente cresce de uma forma muito mais sólida, e muito mais coerente, muito mais convergente. São culturas convergentes. Existe ali uma cultura, quando a gente observa, que a gente percebe a nossa vulnerabilidade. E a gente percebe que precisa amadurecer mais ainda. Ô Scato, você pegou a mensagem, assim? Acho que o seu áudio tá desligado, o Scato. Na realidade, Roberto, os propósitos do rótulo são muito claros, né? Sim. Nós somos o nosso verbo forte é servir, né? Uhum. Servir como um todo, né? Somos voluntários, um grupo de voluntários que se reúne semanalmente, quinzenalmente, e são grupos. Cada bairro aqui tem um grupo. Não sei se trata-se de um grupo cultural, mas é um grupo de serviços. É um grupo de serviços. Eu não sei se você tem no teu portfólio o grupo de serviços, né? Fala, Rodrigo. Não, é legal. Eu só ia comentar, o Roberto, que quando ele fala núcleo cultural, qualquer assim, se a gente se juntar para fazer alguma coisa e passar um tempo, vai acontecer ali. Entendeu? Então, qualquer, né, uma empresa, uma organização, o Rotary, que a gente chama de núcleo cultural, é porque isso não é só das companhias, mas é do Rotary também, mas é de outras instituições, ou o grupo dos professores, ou o grupo, sei lá, da academia, ou do happy hour, são grupos. Né? O Roberto, é isso, né, Roberto? É isso. Perfeito. A gente pode dividir, então. Eu falei como é que as culturas são formadas. As culturas são formadas através do eu, do outro e do nós, mas e depois que eu tenho a cultura, essa cultura, a gente também divide ela em 3 elementos. Nós pegamos um elemento que é mais percebido, a gente enxerga as coisas, que a gente chama de artefatos.
Os artefatos são aqueles elementos que a gente consegue ver de uma organização. Então, as benfeitorias, aquelas ações que a gente percebe, que os artefatos, é o produto da cultura, é o produto do nosso trabalho. E tem uma parte intermediária que são os elementos racionais. Então, ali os valores, os propósitos que a gente constrói para aquele grupo. Então, estabelece ali quais são os valores, qual que é o propósito, né, qual que é as regras, as normas, o que eu preciso fazer para participar desse grupo? São os elementos racionais, todos aqueles valores, todas aquelas regras e normas estabelecidas de um jeito pensante e organizado. Então, nós temos aí os artefatos, que é o produto da cultura, né? Nós temos a parte racional, mas nós temos a parte mais profunda da cultura, que são os pressupostos básicos da cultura, que eu chamo de núcleo cultural, porque eu coloquei ali um elemento, né, através dos meus estudos da psicologia junguiana, que é o inconsciente desse grupo. E como é que eu capturo esse inconsciente do grupo? Então, essa parte, esse núcleo cultural, ela é a essência, o centro da cultura. Nela traz os elementos organizadores, direcionadores e unificadores da cultura total, que permeia todos os núcleos dos Rotaries, por exemplo. Então, eu tenho uns elementos que permeiam todas as unidades do Rotary. Não importante, em qualquer lugar do mundo, nós vamos encontrar os mesmos elementos. Os mesmos elementos, que estão nesse núcleo. E dali vão sair os drivers culturais. Tá. E quando eu identifico qual é o nosso núcleo cultural, é uma coisa fantástica, porque ali saem elementos incríveis para todo mundo. É como se fosse a raiz de uma árvore. Se eu adubar as raízes da árvore, essa árvore gera frutos muito mais poderosos do que simplesmente pintar o caule, por exemplo, ou cuidar do caule. Não teria muito efeito. Mas eu preciso cuidar das raízes das árvores, porque a fonte oculta da cultura são as raízes, esse núcleo cultural. Roberto, posso só entrar um pouquinho? Claro, por favor. Aí, no caso, quando você está falando, há um tempo, por exemplo, quando um grupo está se organizando para ele criar a sua identidade, para que ele se organize, há um tempo, não sei se você percebeu isso em sua pesquisa, sim, o tempo que que os grupos podem levar para criar essa identidade e chegar nessa base que você coloca, que são os pressupostos básicos da cultura deste grupo, que você está chamando de núcleo cultural, né? Isso. Um grupo ele leva algum tempo para se estabelecer e criar uma cultura madura. Né? É algo de 3, 4 anos para nós termos uma cultura. Porque é o músculo que vai estabelecendo no eu, no nós e no todo para gerar esse funcionamento que vai definir o grupo. E, ao mesmo tempo, vai uma transformação cultural. Nós vamos levar sempre... Porque é um novo aprendizado, são hábitos. Né? O grupo gera hábitos, e a gente sabe que os hábitos, para mudança, ele sempre exige um novo significado, um novo propósito, não só mudança comportamental. Porque quando a gente quer fazer uma mudança comportamental, quando eu estabeleço um novo comportamento, eu, às vezes, condiciono as pessoas, mas não transformo as pessoas. Não basta só fazer dizer assim, esse é o novo comportamento, essa é a nova atitude, a partir de agora, e tudo vai acontecer assim. Não vai acontecer assim, nunca acontece dessa forma. Tem que ter ali mecanismos importantes para fazer uma mudança de hábito, para fazer realmente uma grande transformação, uma grande formação cultural. E aí que a grande maioria das empresas, dos grupos falham. É dramática
a perspectiva de mudança em qualquer grupo quando a gente tenta mudar só o comportamento, ou só com regras e normas. Praticamente 80% de todas as iniciativas grupais, qualquer grupo, falham ou deixam a situação pior do que estava antes, com menos recurso, inclusive. Porque não estabeleceram todo o olhar para a cultura. Muda só alguns aspectos. Né? Se nós botarmos novas regras e normas e não trabalharmos o nu cultural, não vai ter efeito. Porque o ponto mais forte, mais sensível à mudança é dentro desse nu cultural, onde vai sair os drivers culturais. Precisamos olhar o que está nesse núcleo. E muitos desses elementos do núcleo é do oculto, está inconsciente. E aí a liderança precisa ter esse olhar para entender esses fenômenos. Porque só é fenômeno porque alguém viu. Então pode estar aparecendo em todos os líderes não enxergar esses fenômenos. E vão passar a vida inteira sem ver o fenômeno. E o fenômeno está acontecendo, mas ele não vem, então não existe para ele. Não vai perceber. Perde pessoas, não consegue reter talentos, geram conflitos internos, porque não investigou alguns fenômenos, não conseguiu enxergar alguns fenômenos. Acho que a tia Sônia caiu. Ela deu uma caída, acho que ela já entra já, né, Dan? Poxa, ia fazer um comentário aqui em cima do que ela falou, até. Já para passar para o Scato aqui. É igual assim, né? Deixa eu ver se ela vai entrar. Será que ela entra, Dan? Entra, né? Eu ia comentar o seguinte, Roberto. Por exemplo, a companhia ou aquela área tem uma meta. Tá? E aí a gente percebe assim, tem o time, tá tudo certo. E aí, daqui a pouco, não tem time e não tem meta. Sim, exato. Eu acho que é isso que você está falando, né? Assim, ou seja, a gente precisa trazer pessoas para o Rotary, por exemplo. Mas e aí tem as traves, né? Tem as traves que a gente, enfim, é um desafio. Não é simples, né? O Rotary tem as metas, né? Para serem alcançadas também, como qualquer outra organização, né? E nem sempre dá certo, né? Então, acho que é um pouco desses fenômenos, né? Que você está comentando, né? Sim. Enquanto a gente... Opa, vamos lá. Algum comentário, Scato? Não, eu queria, em cima do que o Roberto explicou, até eu anotei, ele definiu muito bem. Os artefatos são as ações, os elementos relacionais são os valores, e os pressupostos básicos são o lucro cultural, né? E esses três se consolidam de 3 a 4 anos. Roberto, agora eu te pergunto, essa consolidação, 3, 4 anos, 36, 48 meses, e se tiver um retrocesso aí, se voltar para trás, como é que faz para pegar esse núcleo cultural e dar um remédio, dar um sorrisal, dar um alcacessa, no tempo da minha mãe, do alcacessa, lembra do alcacessa? Entendeu? Sim. Como é que faz aí, Roberto? Pois exatamente. O que pode estar acontecendo? Porque a gente pode mudar, as pessoas mudam, em 3, 4 anos as pessoas vão mudar, vão agregar novos conhecimentos, nova perspectiva de vida, elas vão amadurecer, nós vamos implementar novas regras e normas ali dentro e vamos criar outros artefatos. Então, essas novas pessoas que estão entrando dentro de um grupo, elas podem trazer elementos que vão interferir na cultura. E aí nós temos que ter uns direcionadores para manter essa cultura. Tem que ser vigilantes. Então, tem que ter algumas pessoas ali para ser os compliance cultural, ver se a cultura está em conformidade ou não. Boa. Qualquer desvio, nós temos que puxar a cultura e manter pessoas com esse espírito dessa cultura. Porque se nós atrairmos pessoas, ou as pessoas internas quiserem mudar essa cultura, nós vamos ter uma falência dessa cultura. E eles vão ter uma entropia cultural. Toda cultura sofre uma entropia cultural. Qualquer coisa na vida tende à desordem, inclusive uma cultura.
Então, tem que ter pessoas, um conselho cultural, ou os seus líderes, para ser vigilante à cultura que nós queremos. Porque qualquer coisa deixada por si só vai entrar em entropia cultural, vai ter um colapso da cultura. Esse colapso acontece com o ferro, com a madeira, o ferro vai apodrecer, a madeira vai... Quer dizer, o ferro vai enferrujar, a madeira vai apodrecer, né? O carro vai estragar, a cultura é a mesma coisa, ela também vai sofrer ações pelo tempo. E aí tem que ter um compliance cultural para ver se estamos em conformidade ou não. E a cultura tem que evoluir, né? A cultura precisa estar sempre em evolução porque ela é um ser vivo. Nós precisamos botar novos elementos na cultura. Então, nós precisamos cuidar das pessoas internas, a sua intenção, o seu desejo, a sua vontade, né? Precisamos cuidar das relações, que tipo de relações nós estamos tendo nesses 3, 4 anos. Se temos segurança psicológica, se tem ajuda, se tem cuidado, né? Se os objetivos são iguais, ou cada um começa a ter um objetivo diferente. A gente vê nos grupos isso, cada um começa a ter um objetivo diferente, desconectado do propósito maior. Então, nós temos que fazer um compliance, um grupo, uma pessoa. Aliás, eu não gosto de uma pessoa, tem que ser as pessoas em geral, cuidando da cultura. E é o maior patrimônio dos grupos, é essa cultura que está dando certo. Mas se deixar por si só, ela entra em entropia cultural. E aí nós precisamos ter muito cuidado para que ela não entre em entropia cultural. Rodrigo, acabamos de descobrir mais um cargo executivo agora. Controller cultural. Isso. Boa. Vamos fazer isso aí, Escator. Vou mandar meu currículo. Mas é um conselho cultural, sabe? Um conselho, fica olhando a cultura, fica fazendo diagnósticos, identificando, né? Para ver se a gente está se desviando da nossa cultura. Tá certo. Obrigado. Mas a cultura é bom, tá do presidente ao porteiro, né? Isso é do pé ao pé, do presidente ao porteiro, todo mundo tem que ser guardião dessa cultura, valorizar a nossa cultura, entender qual é a nossa cultura, que tipo de cultura nós temos, nosso jeito de funcionar, e alimentar isso. E não se perder em oportunidades periféricas. Como é que a gente pode se perder em oportunidades periféricas? Agregar algum valor que dissocia daquilo que nós queremos ser, agregar alguma regra que não ajuda a crescer. Então, quando a gente cuida do núcleo cultural, cuida dessa parte racional e dos artefatos, a gente é uma cultura congruente. E ela é congruente quando ela está alinhada a esses 3 elementos. E a gente fica incongruente, uma cultura fraca, quando esses 3 elementos eles se dissolvem ao longo do tempo. E sempre vai ter elementos para dissolver a cultura. É uma luta constante de manter essa cultura. Como é a estratégia, né? Como é outras práticas também, que elas entram em entropia, entram em desgastes. Dúvidas e perguntas? Obrigado, Roberto, pelo esclarecimento. Foi muito oportuno. Eu agradeço. Nossa, ótimo, Roberto. Você está trazendo uma ideia que o Scatolini também já pontuou aqui, essa questão do controle cultural, que aí o Roberto coloca como um conselho cultural, né? Isso. Então, no processo interativo entre os participantes deste grupo, né, é importante que a gente esteja alerta com as pessoas que às vezes até desanimam ou porque não estão bem também, não é verdade? Não é todo dia que a gente está bem. Mas quando a coisa começa a ficar constante, é importante que nós, que fazemos parte do grupo, que também olhemos para os nossos colegas no sentido de motivá-los para o nosso propósito, que é isso que você traz e que o Scatolini também ressaltou com muita propriedade, né? É um ponto importante para a gente estar realmente enaltecendo e cuidando, né? Cuidando no sentido de cuidar
do sujeito. E aí é um jeito da gente estar alinhando as culturas para um bem, né? Para um propósito positivo, no caso. Isso. Exatamente legal. Isso. Um conceito, muito legal. Assim, um conceito muito interessante, muito legal mesmo. E que a gente está até aprendendo mais coisas aqui com você, no sentido de da gente estar enriquecendo, inclusive, a nossa atuação aqui, né? Como participante, agregando a finalidade, a intencionalidade do grupo. Roberto, amei seu trabalho. Obrigado, Sônia. E tu falaste uma coisa muito interessante da intenção, Sônia, que quando eu estava buscando uma tese da psicologia, para fazer a minha tese, eu me deparei com uma citação de Jung, que ele falava que a maior influência psíquica do ambiente familiar é a vida não vivida dos pais. Uhum. É a intenção que o pai e a mãe tinham na vida, mas não viveram por vários motivos. Sim. Até para, às vezes, que o próprio papel do pai e da mãe não permite viver aquela intenção deles. Sim. E eles reprimem, a gente reprime isso. Foi o Dia dos Pais ontem, né? E a gente reprime para ser um bom pai, né? A cara do escape, ó. Por causa que o papel é que nem o gestor tem muitos interesses, muitas intenções, mas o papel dele não permite determinados comportamentos. E ele, naturalmente, tem que reprimi-lo. Isso é o certo. É o certo. Mas se não for trabalhado isso que aí está reprimido, se não for trazido para a nossa consciência, as pessoas capturam isso como uma intenção. E essa intenção, aí depois eu peguei essa citação de Jung no ambiente familiar e fiz a pesquisa em empresas, com líderes organizacionais, líderes de grupos, e eu constatei que a sombra psicológica desses líderes se encontrava em toda a organização, que a maior influência da cultura é criado não por aquilo que a pessoa faz, mas por aquilo que ela não faz e gostaria de fazê-lo. É uma coisa surpreendente isso. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e minha intenção é vender a empresa, as pessoas vão capturar aquilo e não vão querer fazer carreira na empresa. Sim. Porque a intenção do diretor é se livrar da empresa. E as pessoas querem se livrar da empresa também. Sim. Saindo. E ninguém sabe qual motivo as pessoas estão saindo da empresa. Não consegue capturar os melhores talentos e o turnover é altíssimo. Mas quando a liderança identifica suas sombras psicológicas, que tem elementos positivos e negativos dentro dessa intenção, a sombra tem elementos muito positivos, que a maior força de coesão é a sombra psicológica. Mas também a maior força detratora é a sombra psicológica. Por isso a mortalidade infantil de muitas empresas, por isso a entropia cultural, porque a gente está vendo a cultura de uma forma só racional, e a cultura não é só uma forma racional. Tem elementos ali inconscientes que a gente observa na sua manifestação. E com observação, porque a gente não enxerga a própria sombra psicológica. Mas o grupo fica evidente para ele. Então nós temos que ter grupos de segurança para um falar para o outro. Sim. A gente perceba assim, você é assim. Só que a gente não vê. Sim, verdade. Eu não consigo ver minha sombra. Mas vocês viriam? Verdade. Esse é um grande fenômeno, a sombra psicológica. Se a gente não identificar, a gente não vai ver. E ela existe. Aí no meu livro eu falo várias formas, como é que a gente captura e faz a individuação organizacional. A individuação organizacional é ter uma cultura única, exclusiva e singular. Então as culturas fortes, né, as culturas fortes convergentes, elas são únicas, exclusivas e singulares. Não se copia uma cultura de outro. Isso é uma fraqueza muito grande, pegar uma cultura do outro. Ou a gente vê uma empresa, um grupo avançando, e eu só copio os artefatos. Eu não vou entender pelo que motivo ela está voando, porque ela voa através do seu núcleo cultural. E às vezes nem ela sabe qual é o núcleo cultural, e aí ela pode se perder, né?
adquirindo novas práticas, novos artefatos, ela perde o seu grande core cultural, a sua grande talento cultural, se a gente não identificar qual que é a nossa cultura, qual que está o nosso núcleo cultural. Rodrigo, eu posso dar uma sugestão para o Roberto? Opa! Próximo tema do livro dele, que deve estar em rascunho, né, Roberto? Não está. Eu tô pensando na terceira edição agora. Eu estou trabalhando para a terceira. Deixa eu contar uma história para você. Nós somos 1.200.000 pessoas no mundo, em 218 países. Há 10 anos atrás, nós éramos 1.200.000. Hoje, sabe quanto nós somos? 1.200.000. É um fenômeno cultural negativo. Então, deixa eu dar uma sugestão para você. Porque as pessoas entram e saem do Rotary. O turnover é alto? Não é alto. As pessoas, nós estamos tendo muito falecimento, muito caso de falecimento, a idade um pouquinho avançada. Então, em Rotary tem isso. Fica aí a sugestão, só que nós estamos em 218 países. Você fazer um estudo no Rotary, por que o Rotary não chega a 1.300.000, 1.400.000? Esse é mais do que estudo em empresa. Isso aí é um tamanho de uma pamonha, daquelas pamonhas aí de Caxias do Sul, aquele de milho, aquele milho gostoso que vocês fazem aí em Caxias. Que bacana. Me surgiu aqui, Roberto. Uma boa ideia, hein? E vou te falar uma coisa, se você fizer um estudo desse, você vai vender livro para rotariano que não acaba mais. 1.200.000, meu Deus do céu. E depois, se você quiser subsídio para isso, você vai entrevistando rotarianos, você vai ter aí, procura o rotariano de Caxias, e você vai agregar um portfólio na tua cabeça, no teu conhecimento pedagógico, cultural, como professor e etc. Fantástico. Você estava falando, eu estava analisando a questão cultural tua e a questão nossa de Rotary, né? Que é um fenômeno, Roberto, é um fenômeno. É um fenômeno. Obrigado, presidente Rodrigo. É um fenômeno. Muito obrigado pela sugestão. Quem sabe o presidente ali, começamos a organizar isso, presidente? Opa, a gente começa, o Roberto, acho que é um assunto, né, assim... Excelente. E trata, né, eu que até comentei com o Roberto uma vez, é um assunto inédito, apesar de desse tema e dessa literatura, ela não é de agora, mas incrivelmente, eu falei, Roberto, precisa estar em São Paulo isso aqui, né? Precisa estar acontecendo. A gente não tem ninguém falando sobre isso, porque parece que ficou meio ficou assim só na psicologia social, ficou dentro de não saiu assim, fica na clínica, né? Sim. Então, mas é um jeito, né, Rodrigo? No caso de ampliar o conhecimento, nossa cultura, né? Nosso conhecimento. Nossa. Eu acho que assim, na formação cultural do nosso sujeito, né? Paulistano, no caso, né? Mas eu acho que vale a pena mesmo pensar em algo. Material. Uma pesquisa e material para isso. Scatolini tem toda a razão da gente estar ampliando. Não é muito fácil, não. Você deve ter métodos, né, de coletar dados, né, Roberto? Mas você fez pesquisa em empresas, né? Então, núcleos, mas né? O modelo é o mesmo. Eu acho que ninguém nunca pensou nisso no mundo, Rodrigo. Nunca ninguém pensou. Eu imaginei. Estatística tem, viu, Roberto? Estatística tem. Certo. Por que as pessoas saem? Sai porque a mãe dele mandou ele sair, sai porque problema de financeiro, uma série de fatores. Tem ruído também, né, Escator? Ruídos, uma desavença, uma não tolerância, tem uma série de fatores, né? Mas, sei lá, é complicado. E a gente faz um trabalho tão bonito em Rotary, sabe? Bonito, né? Mas, Scatolini, aí no caso, este valor, a tolerância, né, na verdade, que eu vejo que está muito dentro da pesquisa e
dessa publicação do Roberto é que a gente pode agregar, trazer isso nessa discussão para o nosso grupo mesmo, né? Os nossos grupos, né? Eu vou adquirir o livro do Roberto, é uma livraria aqui eu moro perto do Mackenzie, aqui em São Paulo, viu, Roberto? Tem umas livrarias boas na Antônio Queiroz aqui, eu vou primeira saída, eu não tenho saído muito, mas a primeira saída eu... Só para mexer um pouquinho com esse Catolini, Roberto, ele mora na área nobre, sabe? Na área nobre, é lá para Caimbu. É, coisa linda. É nada. Pianópolis, etc. Mas Rodrigo... O livro está no site do Rodrigo. Nós temos, o Rodrigo botou no site dele e na Amazonas Maria, não está em todas as livrarias, não. Viu? Não está em todas as livrarias, não. Não está, não. Ele está no site do Rodrigo e na Amazonas Marino, ou diretamente comigo, em algumas livrarias, mas não está em todas, não. Ok. Eu também vou querer adquirir um volume. Ótimo, e já está a segunda edição hoje. Hoje já está na segunda? Já na segunda edição, já. Com a segunda edição você ampliou, né? Mas como o Catolini está trazendo essa sugestão, eu não vejo terceira edição. Eu vejo uma nova publicação. Claro. Não, diferente. Totalmente diferente. É um trabalho de algum tempo, viu, Roberto? Não vai ser... acredito que não deu um ano, não. Acho que vai bem mais, viu? Mais tempo a gente tem, né? Bom. Tem tempo. Ótimo. E quem faz o tempo somos nós, né, Roberto? Somos nós. Não, mas a ideia é maravilhosa. A ideia é muito interessante. Muito interessante. Sim. Muito mesmo. Sensacional. E aí vai ao encontro da concepção de núcleo cultural, né? Da sua pesquisa. Vai bem ao ponto-chave aí. Ponto-chave ali. A gente traduz em inglês e manda para os americanos, viu, Roberto? Faz uma edição em inglês. Roberto. Viu? A gente faz uma edição em inglês. Pronto. Em inglês não é problema para nós, a gente traduz. Eu não, né? Mas tem gente que traduz. Não, entendi. E fazemos uma edição em inglês. Você vai vender nos Estados Unidos. Estados Unidos, na Índia, na China, não sei onde. Porque socializa, né? Socializa. Os demais por que nós não crescemos? A grande pergunta. Entendi. Temos elementos. Se você analisar Entendi. Vou pegar minhas anotações. Anotei quase tudo que você falou aqui, Roberto. Se você pegar os artefatos, ações, nós temos e muitas. Se você pegar nossos elementos nacionais, nossos valores, nossa integridade, não vou falar tudo aqui para não perder tempo. Os nossos propósitos básicos, nós temos propósito, o nosso núcleo cultural tem muito propósito. E a gente não consegue trazer vários Roberto Scola dentro do Rotary. Por que o Roberto Scola não é um rotariano? Essa é a questão. Falta de convite? Não sei. Será que alguém em Caxias do Sul já convidou o Roberto Scola para ser rotariano? Não sei. Então, essas questões, eu estou pegando você como exemplo, Roberto. Não quer dizer que claro. É analogia, pura analogia. Tá? Estou pegando você como sparring, como diz os boxeadores aí, tá? É isso, presidente Rodrigo. Obrigado, viu? Opa, que isso. E até uma coisa que é interessante, porque esse conhecimento sobre grupos também, né? Teria a pesquisa, mas esse conhecimento de grupos poderia estar dentro de desse trabalho, né? Do Rotary, por exemplo, porque cara, aí o presidente, o líder, e aí o governador e assim por diante, o governador assistente, por exemplo, eles teriam um conhecimento para fazer uma intervenção, por exemplo, mais assertiva. Né? Sim. Então, aí, Scatô, fica uma dica também, uma palestra do Roberto, cara, geral, velho. Assim, ó. Dá uma estruturada com ele, talvez... bater um papo com ele mais, dar mais informações de Rotary, para ele fazer uma analogia entre o grupo Rotary e o grupo cultural. A gente fazer dar uma lavagem cerebral nele de Rotary. Isso. E aí a parte dele, já não vamos, entendeu? Para ele poder focar, fazer focar no Rotary. no dia a dia do
do Exato, Rotary, ou no perfil rotariano. Exato. Por que a pessoa está entrando? Muito legal. Tá. Você tem contato com algum rotariano aí em Caxias? Ou conhece alguém, Roberto? Ah, eu conheço sim. Porque aí em Caxias, quando for aquela nuvem, os times de futebol não conseguem descer, não joga aí, né? Não tem jeito. Mas é o jeito que nós ganhamos também, né? Porque quando tem dia bom, a gente só perde. Mas quando chove, quando tem cerração, a gente tem um pouco de chance. Então, você tem, não sei quantos clubes tem em Caxias, eu sei que tem alguns, né? Tem. É muito, muito bacana. Tá bom, Rodrigo. Parabéns pelo tema. Excelente. Obrigado. E assim, ó, para você ver, né, o Scato e Sônia, que é um conteúdo, não é um conteúdo assim, água com açúcar, né? Não é um conteúdo para cara que tá. Porque nós estamos falando de coisas, termos, cara, que precisa ter alguma coisa já, cara, senão não vai conseguir. Vai começar a falar, não vai dar, cara, até. Apesar que o Roberto, ele fez de uma maneira para as pessoas entenderem. A linguagem acessível, fácil, né? Perfeito. Eu vou adquirir. Se tiver dúvida em algum conceito, Roberto, ó, escrevo para você, Roberto. Sem dúvida, maior prazer. Atrás do livro tem meus endereços, tem meu chat, tudo ali, WhatsApp. Tá bem tranquilo. É um grande prazer. Um grande prazer ter entre vocês. Não, eu acho que é isso, né? E a gente do grupo Anhanguera, quanto mais a gente souber essa live aqui vai ficar de lição de casa para o grupo. Até lá, o Lucilene Araújo está Roberto Escola é uma fera, está falando aqui a Lucilene. Legal. Né, nossa companheira também aqui. Você viu que o nosso grupo é um grupo jovem, até, Roberto. Pois é. Bastante jovem. Independente, cheio de mulheres, assim. A mais tia aqui sou eu. Elas mandam aqui, Roberto, elas mandam. Mano. Nenhuma novidade, né? Olha, não é só no Rotary, não, hein? Não, né? Que coisa. Rodrigo, você falou que não é um trabalho. Isso aí, como diria o meu pai, é coisa para cachorro grande, porque cachorro pequeno não toca, não, viu? Não dá. Não toca. Fazendo uma pequena analogia, Roberto, na forma de aumentativo, logicamente. Né? Sim. Porque é um conteúdo abstrato, né? Muito. Abstrato. E aí você... capturar o núcleo. Cara, né? E aí, vamos começar, né? Capturar o núcleo. Então, mas foi muito bacana. Eu já estou chegando nos finais aqui também. Alguma coisa aqui, Sônia Gouveia, para colocar? Eu quero só finalizar agora, né? Com a minha fala e parar de falar, né? Porque eu me empolguei muito com a publicação do Roberto aqui. Eu achei super interessante, eu já fiz algumas análises, grupos dos quais eu participo, tal, e também dos grupos de trabalho, principalmente, né? Que a gente está envolvido aí Aliás, afinal, a gente tem que pagar contas, não é assim, Scatolini? Tá? Então, mas o que eu fiquei foi bem legal mesmo, porque o importante é nós aqui que estamos participando tomarmos consciência desses conceitos, para a gente também saber como as nossas atitudes, como a gente vai se portar, né? Diante no momento, no contexto das discussões dentro do grupo. Então, isso para mim foi fundamental. Eu te agradeço muito, Roberto, por isso, tá? Nossa, eu que agradeço demais a participação tão intensa, tão inteligente de vocês, assim, me deixou muito encantado e engrandecido na minha noite também. Scatô, últimas palavras. Para te agradecer, Rodrigo, agradecer o Roberto, e eu acredito que aqui nós aprendemos um pouquinho também a trabalhar em grupo, né?
A gente parece que sabe trabalhar em grupo, mas a gente tem, isso é um desenvolvimento, né? É um desenvolvimento constante, periódico e do todo dia. Então, parabéns, Roberto, parabéns, obrigado pelos ensinamentos, viu? E se precisar de alguma coisa em Rotary, tá o Rodrigo aí, eu tô aqui em São Paulo, e se precisando de alguma coisa em São Paulo, estamos por aqui. Um forte abraço, Roberto, muito obrigado, viu? Bom, Roberto, te agradecendo. Danilão, dá um salve aqui também para nós aqui. O Daniel ficou lá no backstage. Eu estava aqui só prestando atenção e estava controlando as telas aqui. Por isso que eu dei uma saidinha para não ficar mexendo, para não ficar fazendo careta aqui enquanto tomou outra tela. Não, muito bacana, Dan. Valeu aí a sua, né, a condução aqui. E, bom, Roberto, obrigado aqui mais uma vez. A gente chamou você também de bate-pronto essa semana aí e topou esse desafio aí para com a gente segunda-feira, às 20 horas, no Rotary. E até a próxima. Eu passo os contatos aqui, tá? Da Sônia, do Scato. Acho que vale aí a gente pensar no próximo passo aí com o Rotary, né? Vou aqui encerrar, tá bom? Últimas palavras aqui, Roberto, ok? Não, ok, só meu grande agradecimento. Muito obrigado, estou sempre à disposição do time aí. Sempre à disposição. Qualquer 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Muito bom. Aliás, agradecer aqui também a Flávia Matias Rocha, que está com a gente, Andréa Gouveia, a Lucilene, entre outras pessoas aqui que participavam. Obrigado aqui pela participação. Então, aos nossos visitantes e convidados, solicitem dos presentes uma calorosa saudação rotária. Muito obrigado a todos. Gente, até a próxima. Foi aula, hein? O pessoal vai ter que assistir, a gente vai cobrar. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Valeu, Scapolini. Obrigada a todos. Show de bola. Obrigado a vocês. Forte Bem-vindo ao abraço. Rotary. Com habilidades e perspectivas únicas, você agora faz parte de uma rede global de solucionadores de problemas unidos para fazer a diferença. Juntos, podemos ousar mais. Quando você compartilha suas ideias e se conecta com outras pessoas, todos se beneficiam. Você cresce como líder e fica com um senso de propósito que vem da satisfação de solucionar grandes problemas. Envolva-se do modo que for mais significativo para você. Encontre um mentor, trabalhe em algum projeto e participe de eventos internacionais. Você agora está conectado a 1.200.000 pessoas que se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras, em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Seja bem-vindo.